Poder contar a história da vida de um aluno, de um professor, de um profissional é uma honra e é um privilégio poder dividir com vocês algumas das dificuldades que essas pessoas passaram, justamente para inspirar você a continuar a sua trajetória e perceber que sim, ao final é possível lograr êxito, é possível alcançar a vitória e o sucesso. Muito prazer, eu sou a professora Solange Tomiyama, sou doutora e mestre em Direito, advogada, coordenadora de curso e professora universitária. E hoje eu vou contar a minha história, não a história desse currículo, mas eu vou dividir a minha história em 3 partes, até para que possa te aproximar e que você entenda como é que eu me tornei essa profissional que eu sou hoje, diante de tantas dificuldades que eu enfrentei, tá bom? Então, quem é a Solange? A Solange é a caçula de 3 meninas, filhas de Olímpio, um paranaense que aos 17 anos ele se viu caçula de 8 irmãos e que a única oportunidade de crescimento seria estudando. E então ele veio para São Paulo estudar e trabalhar. E aí, de dia ele trabalhava numa fábrica e à noite ele fazia direito na PUC. Ele conheceu a minha mãe, então professora de escola, numa época em que professora era muito bem reconhecida e remunerada, né? E aí eles resolveram então casar muito jovens para constituir família. Isso meu pai estudando ainda. E aí, logo que eles casaram, nasceu a primeira filha, a Simone. Depois de um ano nasceu a Samantha. E por fim, né, um ano depois também, então foi tudo escadinha, nasceu a Solange. Quando eu nasci, o meu pai estava no último ano da faculdade. E ele estava muito descontente com a carreira profissional, né, diante das pressões e das limitações que a fábrica impunha a ele. Então ele resolveu pedir demissão e ele resolveu vender ovo de porta em porta. E aí ele fazia isso e estudava à noite. E a minha mãe ficou com o lado mais seguro, né, pelo salário dela, de sustentar a família. Então, a gente passou por muitas dificuldades. Logo quando eu tinha quase um ano de vida, e aí então meu pai se formou, e aí o meu avô, pai da minha mãe, convidou para trabalhar junto lá numa cooperativa de ovos. Então meu pai veio, né? A família toda veio para Mogi das Cruzes. Aqui em Mogi, o meu pai ele acabou se engajando, se envolvendo na política e ele então se elegeu vereador muito cedo, né? Ele se elegeu aos 30 anos e lá exerceu esse cargo por 36 anos consecutivos, isto é, por 8 mandatos consecutivos, de uma maneira muito idealista, de uma maneira muito numa missão mesmo. Ele acreditava que era uma missão ser vereador. Então, até eu vou deixar aqui nos cards ser vereador. Então, ele tinha essa concepção que ele não podia faltar às sessões, que ele não podia, ele tinha que se doar, ele tinha que estar presente em todos os momentos políticos. Então, ele quase não estava presente nas férias ou até mesmo com a sua família. E a minha mãe, por sua vez, por entender que meu pai ele se doava muito à função de vereador, ela sabia que na cabeça dele não teria dinheiro no orçamento para poder pagar uma boa escola. E ela queria nos proporcionar um bom estudo logo na escola. Então, ela se candidatou a uma vaga de professora para que, trabalhando nessa escola, as 3 filhas pudessem estudar com essa bolsa de estudos que tinha direito um filho de professor. E lá eu estudei, mas eu confesso a vocês que eu não era uma aluna muito
com notas muito altas, preocupadas muito com o aprendizado. Eu só pensava em passar de ano com nota boa e rápido. Porque eu até fazia uma competição com a minha irmã. Ora, se eu passasse de ano, quem era que ficava de férias mais cedo, né? E a preocupação era de não dar vergonha para minha mãe, mas longe de pensar num futuro profissional. A ideia mesmo era de não envergonhá-la e de não repetir e conquistar e ter aquela posição. E aí, quando eu fui, e isso foi durante todo o meu colégio, na época colegial, quando foi na hora de escolher uma carreira, eu confesso a vocês que eu era meio perdida, né? E aí, meu pai, então, em uma das vezes que ele gostava de conversar conosco, né? A hora que ele tinha tempo, ele chegava e falava, vamos conversar um pouco. E ele falava assim, Solange, o que você quer fazer de faculdade? Eu falei, olha, não sei, viu? Eu acho que eu vou fazer artes cênicas porque eu gosto de falar em público, porque eu gosto da direção, porque eu gosto de eventos, né? Eu gosto de acontecer. Ou talvez, sei lá, pai, eu acho que eu vou fazer jornalismo, porque eu gosto de contar histórias, eu gosto de investigar fatos e atos, e eu gosto de estar assim, de escrever. Ou vou fazer, não sei, psicologia, porque eu gosto de pessoas, porque eu quero ajudar pessoas, porque eu sou muito boa com pessoas. E ele olhou de uma maneira muito crítica. Ele falou, mas menina, você gosta de brigar, né? Porque eu já contei no vídeo, né, que eu brigava bastante, né? Debatia muito com meu pai. E ele falou, por que você não faz direito para aprender a discutir, a brigar corretamente? Eu falei, não vou fazer não, porque eu não gosto de ler e eu não quero fazer isso porque eu não gosto de ler. E na minha cabeça, advogado, fazer direito era muita leitura e só, ponto. Eu tinha uma visão muito limitada, né, da faculdade, porque ninguém falava muito. Não conhecia nenhum advogado, então não sabia o que era. Sabia que era alguém que brigava, que se vestia bem, só isso. E aí ele lançou o desafio. Ele falou, duvido você cursar 6 meses de direito. Duvido que você vai continuar. Duvido que você vai conseguir. E aí, instigada por esse desafio, eu falei, não, ele vai ver só que eu consigo e consigo sim. E aí eu resolvi, então, prestar vestibular para Direito, já aproveitando que a minha mãe também era professora universitária, né, e eu teria bolsa de estudos naquela faculdade, e que caso eu desistisse, eu não ia ter tanto remorso na vida. E aí eu fui fazer Direito, e aí lá na faculdade, eu não sabia o que era, né, sabia que tinha que estudar lei, mas não fazia sentido as coisas, era muito difícil, né? Eu tinha muita dúvida. Então, assim, eu era uma aluna mediana, né? Eu sentava do meio para o final, mas eu realmente não entendia a matéria, né? Então, eu tinha que fazer uma força tremenda para absorver. Se alguém prestava só atenção na aula, não, eu tinha que prestar atenção na aula, depois ainda conversar com a minha amiga Fran sobre a matéria, porque eu não entendia o que o professor falava, não fazia sentido, não tinha conexão. E aí eu percebi que só teria conexão se eu fizesse estágio. Então eu comecei a fazer estágio no primeiro ano da faculdade. E aí desse estágio eu tive uma horrível experiência de ter sido humilhada nesse estágio, de sofrer nesse estágio. E eu, dessa situação, eu até vou deixar aqui nos cards, porque eu tenho um vídeo muito popular sobre esse vídeo, né? Sobre esse episódio, que a advogada me chamou de burra. E eu só tinha na minha cabeça, o único objetivo era passar no exame da ordem. Eu não sabia nem para que servia passar no exame da ordem. Eu nem sabia o que vinha depois do exame da ordem. Eu só imaginava que o ponto de chegada da minha vida era passar no exame da ordem. Então, eu passei a faculdade inteira só pensando em estudar para o exame da ordem. Mas eu não tinha muita noção qual seria a área, o que eu faria, aonde eu trabalharia.
Eu fiquei muito tempo no estágio e de repente eu não precisava ter ficado tanto tempo sofrendo, mas eu nunca fui de desistir. Eu sempre fui até o final do sofrimento para depois partir para um novo desafio. Então eu acabei ficando, indo para um outro estágio e aí fazendo quase que as mesmas coisas, mas com um tratamento diferenciado. E aí então, na faculdade, eu continuei passando de semestre para semestre, estudando matéria por matéria, mas assim, de uma forma muito sem planejamento e sem perspectiva, porque a minha única perspectiva era de passar no exame da ordem. Eu nem sabia, eu preciso estudar tal matéria, mas eu não fazia o linkar entre uma matéria e outra. Porque na minha cabeça, sério mesmo, era só estudar para passar e o objetivo maior era passar no exame da ordem, quer dizer, eu não via nem utilidade. E aí, porque as pessoas também não conversavam sobre a carreira, sobre futuro, não tinha uma orientação, não tinha como fazer, não tinha nem prática na faculdade, não tinha nem mesmo se tivesse a prática, tem gente que fala, o escritório, o núcleo de prática não dá essa formação. Pois é, e aí ficava muito distante aquilo que a lei dizia do que aquilo que efetivamente eu me via fazendo. Então essa distância me fez eu ficar um pouco perdida, um pouco desamparada, e a minha única sorte foi que, como eu tinha passado por essa situação ruim, eu tinha que passar no exame da ordem. Mas eu não tinha certeza se eu ia passar, porque durante a faculdade os professores eles eram muito distantes. Os professores eles não estavam nem aí para gente. Os professores não estendiam, não se aproximavam, não perguntavam como é que estava, se estava tudo bem. Eu acho que o professor não sabia nem o meu nome. Então, assim, por conta disso, eu me sentia um pouco desamparada. E eu falei, gente, né, eu precisava de colo, eu precisava de orientação. E aí eu percebi que, mesmo diante dessa falta de orientação, existiam situações de professores de verdadeiras humilhações, que se eu acreditasse ou se eu me deixasse levar por essas humilhações, talvez eu não tivesse aqui, talvez eu tivesse desistido. Mas pelo jeito, pela minha característica que eu sou, eu vejo do limão a limonada. Eu vejo daquela humilhação uma forma de mudar para que aquela pessoa que me humilha, ela tinha que me engolir, ela tinha que me entender que, olha, eu mostro com o resultado que eu sou distinta. Então eu já contei aqui nos cards, né, o professor que me humilhou, o outro professor que de repente fez uma prova muito difícil. Então, essas situações que me fizeram uma aluna diferente e uma profissional formada diferente. E aí, bom, o que a gente conclui dessa primeira parte? Que, embora nós tenhamos desafios que a gente não concorde, é melhor um desafio ruim do que ficar perdido eternamente. Então, mesmo que sem rumo nenhum, pelo menos eu tinha uma razão de ser, que era cumprir, ou era pelo menos me propor esse desafio. Mesmo perdida, eu consegui me formar observando essas dificuldades e observando que eu superei essas dificuldades diante desses, mesmo que das humilhações e diante das incertezas, inseguranças que naturalmente nascem com o tempo, com a falta de experiência e com essas situações de humilhação que foram muito severas, que machucaram muito o meu ser. Bom, a gente continua no próximo vídeo, que eu conto então qual foi a minha trajetória profissional, né, para dizer como é que eu me tornei professora, mestranda, doutoranda muito cedo, e talvez assim eu consiga te inspirar também
e te encontrar também trabalhando por aí, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, grande beijo, tchau, tchau!